Fala pessoal, beleza? Meu nome é Mário Paiva, programador de kit bordados. E nessa videoaula vamos estar criando essa matriz de ponto replet dentro do PDesign 11. O PDesign 11 é a última versão do PDesign lançada pela Blotter. A anterior era PDesign 10 e existe algumas diferenças, principalmente em algumas ferramentas de criações e alguns menus aí que foi incluído, né, alguns recursos que foram incluídos dentro do PDesign 11 em relação ao PDesign 10. Isso facilita muito a criação, principalmente de quem está tendo o primeiro contato com o software, joia? Só lembrando, temos um canal de membro onde vamos estar sempre postando conteúdos novos, cursos completos sobre o PDesign, sobre o Embird, né? Aonde você vai ter a chance aí, né, de estar estudando matrizes de um jeito mais avançado, uma forma mais avançada do que o nosso canal público no YouTube. Então, se você não é membro ainda, se deseja conhecer melhor esse nosso canal, vai lá abaixo da descrição de cada vídeo aí, tem um botãozinho escrito Seja Membro, tá? É só clicar lá e entrar dentro do nosso canal de membro. Continuando aí, então vamos aqui para o nosso vídeo do PDesign 11 e vamos construir essa matriz .replet. Eu vou criar aqui um novo arquivo. Joia. Bom, a primeira coisa que eu tenho que fazer para criar uma matriz, qualquer tipo de matriz dentro do PDesign 11, acho que eu errei aqui na minha fala anterior, no PDesign 11, é você definir o seu bastidor, o tamanho do seu bastidor de bordado. E no caso aqui vamos utilizar um bastidor de 100 por 100 milímetros, tá? Como que eu faço para definir isso aí? É bem fácil dentro do PDesign 11, basta você clicar aqui na florzinha roxa logo acima. Você vem aqui em configurações do desenho, em configurações vai aparecer a tela de configuração. O que eu faço aqui agora? Logo abaixo aqui onde está escrito tamanho do bastidor, você vai clicar no botãozinho ao lado aqui direito, vai aparecer uma lista de bastidores. Você vai ver qual bastidor que se enquadra para o seu desenho. Como assim? Você tem que olhar o bastidor que você usa na sua máquina, tá? E definir pelo tamanho do bastidor da sua máquina, qual bastidor aqui que se enquadra no tamanho do bastidor da sua máquina, tá? No nosso caso aqui, vamos utilizar o 100 por 100 mm, que é o menor bastidor que tem da Blotter. Vou clicar aqui em 100 mm. Vamos criar uma matriz pequena, tá? O resto pode deixar como que está e vem aqui, clique em OK e o seu PDesign 11 vai ficar configurado igual ao meu que está aqui. Num bastidor, uma área de desenho para um bastidor 100 por 100 mm. Continuando, então o que vamos fazer agora? Como que vamos construir essa matriz? Essa matriz será construída bem simples, de uma maneira bem legal, bem divertida, porque você vai utilizar aí as ferramentas que já existem dentro do PDesign 11, tá? Então não vai ter muito segredo. O que você precisa assimilar aqui nesse vídeo é aonde que você vai fazer as configurações, tá? Uma vez que você assimilou isso aí, você desenha, né, qualquer matriz aqui com ponto replet, qualquer matriz simples com ponto replet em pouco tempo de desenho, em pouco tempo de criação. Então vamos lá. Eu vou clicar aqui em formas. Em formas, note que eu estou aqui no menu início e venho aqui em formas. Em formas eu tenho vários tipos de formas, desde ferramentas de criação manuais, como as formas em si, tá? Vamos utilizar essa forma que está logo abaixo aqui. Você pode utilizar tanto essa, como pode utilizar como outra que esteja aqui, tá? Não tem problema, você pode modificar suas formas aí. Então vou utilizar essa forma aqui, vou clicar sobre ela, joia, e vou clicar na nossa área de trabalho e vou arrastar e criar a nossa forma que vai representar aí, né, a pétala de uma flor, tá? Vamos lá, vamos clicar aqui. Ao criar a sua matriz, talvez ela venha configurada da última configuração que você fez aí no desenho anterior, tá? Não tem problema, a gente vai ajustar tudo isso aqui. Então vamos lá. No caso aqui, quando eu criei ela, eu quero que vocês se atentem ao seguinte, principalmente para quem está começando aí no PDesign, tá? Quando você cria qualquer tipo de desenho dentro da área do PDesign, surgido aqui um novo menu acima, chamado menu Formas, ou seja, esse menu aqui você faz as edições aí, tanto dos pontos como das características aí da nossa matriz.
E ao nosso lado direito aqui continua normal, tá? Onde aparecem os atributos, onde você vai ajustar aí os atributos do ponto criado, tá? A gente vai falar sobre isso aí daqui a pouco. Então vamos lá. Criei aqui, o que eu tenho que definir agora aqui na minha matriz? Eu tenho que definir o tipo de ponto que vou utilizar. E como que eu defino o tipo de ponto que vou utilizar? Uma vez que apareceu esse menu forma, se você clicar em qualquer área aqui do P-Design vazio e desselecionar a nossa criação, note que esse menu forma some, tá? Então, para que você ative esse menu forma, você tem que estar com o objeto selecionado. Você clica sobre o objeto, ele vai ser selecionado, então eu vou lá e clico em formas para que eu acesse as opções, as configurações do nosso menu forma, tá? Então, continuando, eu estou aqui utilizando no menu forma, ele tem duas características, dois tipos de ponto. É o ponto que é o ponto de contorno, você tem vários tipos de ponto de contorno que você pode estar utilizando, tá? Desde o ponto zigue-zague, ponto corrido, ponto triplo, ornamental, tem que bastante opções para você estar aí testando também, tá? Eu vou deixar como que está, que é o ponto corrido, que é aquele ponto aonde ele somente ele passa uma vez, tá? Como fosse uma costura comum. E logo abaixo temos a configuração do ponto de enchimento, tá? Então vamos aqui clicar na setinha ao lado aqui, ele vai expandir e mostrar as opções de enchimento que temos. O ponto de enchimento também tem vários tipos de ponto, tá? Você pode selecionar aí, né, de acordo com você vai criando qualquer um deles aí para você estar utilizando na sua matriz. Porém, no nosso caso aqui, como vamos utilizar uma matriz de ponto repled, eu preciso de um ponto mais específico, tá? Então, vamos agora utilizar o ponto de enchimento, vamos trocar o seu ponto para o ponto em círculo concêntrico, tá? Lembre-se que esse ponto que eu estou selecionado aqui, vou clicar sobre ele. Ele vai criar aqui o nosso ponto repled. Como eu já tinha feito anteriormente um ponto repled, ele está configurado já automaticamente, ele já deixou guardado, né, no sistema a configuração que eu tinha feito antes. Mas provavelmente o seu não vai estar assim. Eu vou zerar as configurações aqui, tá? Para que a gente vamos fazer passo a passo. Vamos zerar tudo aqui. Joia. Quando você clicar nesse ponto, círculo concêntrico, a sua matriz vai ficar desta forma que está aqui, né? Meio que não aparece muito o ponto repled. Eu vou aproximar um pouco a nossa pétala aqui da flor para a gente poder visualizar melhor o que estamos criando, tá? Como que eu aproximo? Existem duas formas. Você pode vir aqui em início. De início, você vai vir na ferramenta Zoom. Deixa eu achar a ferramenta Zoom aqui. Você vai clicar no maisinho, tá? Vai clicar e arrastar e selecionar e aproximar. Soltou, arrastou, fez a seleção em volta com a ferramenta Zoom, ele vai aproximar na sua seleção, tá? Essa é a maneira utilizando ferramentas. A maneira para você ser uma maneira um pouco mais rápida é você utilizar a tecla Ctrl do teu teclado ou a tecla CTRL, tá? Que é a mesma tecla. Você vai manter ela pressionada e com o rolão do mouse, aquele botão do meio do mouse que é um rolinho, você pode ir para frente ou para trás que ele vai fazer o mesmo procedimento. Ele vai acessar a ferramenta Zoom automaticamente e fazer a sua aproximação. Particularmente eu uso a tecla Ctrl pressionada e o botão rolão do mouse, o botão rolo do mouse ali para cima e para frente, porque é mais rápido a gente se trabalhar dentro da ferramenta, tá? Então, continuando, então eu tenho aqui o meu ponto, porém ele está muito próximo um do outro, por isso que ele não está aparecendo um ponto repled, tá? O que eu vou fazer então? Eu vou abaixar a sua densidade, eu tenho que reduzir a densidade para que o ponto ele comece a ficar mais distante um do outro e eu consiga ver esse efeito do ponto repled. Então, eu vou vir aqui na nossa seta selecionar, clico na seta selecionar, vou vir aqui na nossa opção, note que no nosso lado direito aqui temos 4 opções, tá? Temos o atributo de texto, no caso não estamos utilizando o texto, temos o atributo de costura, temos o atributo de cor, temos o atributo de importar. Então, quando a gente trabalha com pontos, né, toda a configuração do ponto vai estar aqui em atributo de costura, tá joia? Então, veja aqui na sua tela, você vai aparecer o atributo de costura. E caso as suas configurações não estejam aparecendo aqui, você pode vir aqui e visualizar, tá?
e acionar os painéis aqui. Deixa eu ver aqui. Visualizar atributos, você vai lá e seleciona eles, note que estão todos selecionados aqui, eles vão estar desselecionados caso não esteja aparecendo aqui, você seleciona que ele vai aparecer aqui no nosso lado direito, tá? Continuando então, com o meu objeto, né, com o meu desenho selecionado, eu vou vir aqui na densidade e vou diminuir essa densidade para 1. Note que aqui logo abaixo ele vai mostrando o nosso objeto sendo diminuída a densidade, e assim temos o nosso ponto repled criado ao centro, tá? Você pode mudar o lado aqui, não tem problema. Vamos aguardar. Joia. Então, continuando aqui, você pode vir aqui para o modo iniciante, você muda para o modo iniciante ou para o modo expert, tá? Geralmente trabalhamos com o modo expert, que temos mais configurações para realizar, tem mais opções de configurações. Então, continuando aí, deixa eu diminuir agora aqui. O nosso ponto repled foi criado, tá? Esse ponto repled, ele tem uma âncora, vamos chamar de âncora de controle do ponto. E para que serve essa âncora de controle do ponto? Serve para você definir em qual lugar, né, em qual região do seu desenho que você deseja que inicie-se o ponto de círculo concêntrico, tá? Deixa eu vir aqui. Vamos mostrar para você. Estou utilizando a tecla Ctrl pressionada e o rolão do mouse para diminuir ou aumentar o zoom, tá? Então, como que eu seleciono esse ponto de controle? Esse ponto de controle é selecionado utilizando a seta de pontos. Eu clico aqui nessa setinha ao lado aqui, aparece 3 opções de seta. Eu tenho a seta do meio, que é a seta de selecionar pontos. Essa seta de selecionar pontos, ela ela modifica a forma do objeto, assim como também consegue selecionar pontos de controle, né, pontos âncora aí, que você consegue mover esses pontos quando a ferramenta permite, no caso aqui o ponto concêntrico permite, você manipular os controles da região onde que ela vai definir onde que ela vai começar, tá? Então ela consegue fazer essa modificação. Então vamos lá, vamos clicar aqui na seta de selecionar pontos, vamos selecionar o nosso objeto. Clico no nosso objeto, ele foi todo selecionado. Note que ele saiu vários pontos ao lado do nosso objeto. Se eu quiser modificar a forma desse nossa pétala, eu só clicar nesse pequeno ponto aqui e ir arrastando, que ele vai modificando o tamanho. Esse não é o nosso intuito no vídeo. Posteriormente posso até fazer um vídeo explicando melhor sobre isso aí. O que eu quero mudar aqui, no caso, só para mostrar a vocês, é o ponto de controle. É esse ponto do meio onde tem um xizinho aqui, tá? Um maisinho aqui. Então eu clico sobre ele. Se eu arrastar ele até esse canto aqui, ele automaticamente muda o ponto de controle do nosso objeto, tá? Veio até aqui. Se eu clicar até o outro lado, ele mudou o ponto definido de controle a partir daquele ponto. Mas vamos deixar no meio. Vamos deixar no meio aqui. Pronto. Porque aqui dá um efeito melhor para o nosso ponto repled, tá? Então é bem simples assim. Basta você clicar na seta selecionar ponto, clica no ponto de controle e arrasta para onde você deseja. Nós vamos ver um efeito melhor quando a gente construir a folha dessa nossa flor aqui, tá? Você vai conseguir entender esse ponto de controle melhor. Eu explico um pouco melhor. Então vamos continuando para a gente não perder muito tempo. Vou clicar aqui novamente na seta de seleção comum. Joia, posso clicar em qualquer área aqui. Eu vou criar agora aqui no meio o nosso miolo da flor, tá? O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em início eu vou vir novamente em formas eu vou vir aqui em círculo, vou clicar sobre o círculo, já vou deixar definidos os parâmetros antes de construir a matriz, tá? Por quê? Em muitos casos, né, você já deixa os parâmetros já pré-ajustados para que não fique fazendo muitas edições aí no decorrer das suas criações. Então, uma vez que eu selecionei a ferramenta, veja que ele veio para o nosso menu forma, porque estou com a ferramenta selecionada. Então eu vou mudar o ponto de preenchimento de ponto concêntrico. Eu não quero um ponto concêntrico no centro da nossa flor. Vou mudar para o ponto de preenchimento comum. Vou aqui ponto de preenchimento. Joia? Também vou mudar a cor. Não quero que o centro seja, o nosso objeto que vamos criar seja vermelho. Eu quero que seja amarelo. Então basta eu clicar aqui no carretelzinho de cor e mudar para amarelo. Tem como eu mudar também aqui nos nossos atributos? Tem. Se você clicar com o objeto selecionado
clicar em cor, você pode vir aqui e selecionar a cor diretamente aqui pelo nossa área dos atributos aqui, tá? Mas é mais fácil diretamente onde a gente já modifica o ponto, já muda o ponto. Então vamos lá, vamos voltar aqui para o atributo novamente de costura. Agora sim eu vou criar o nosso círculo. Basta eu clicar em qualquer área aqui, vou arrastar criando um círculo para representar o miolo dessa nossa flor. Solto o botão do mouse, ele já vem configurado. Note que estou com o ponto corrido configurado. E o nosso ponto também de contorno, que é o ponto, aliás, o ponto de preenchimento configurado com meximento e o ponto corrido. Vamos ver aqui os atributos de costura, se tem alguma coisa que podemos modificar. Aqui está selecionado curva manual. Essa curva manual, em algum design, ele é legal utilizar, mas no caso, como estamos utilizando design pequeno aqui, vamos deixar como normal, como automático, tá? Deixe que ele faça a direção do nosso ponto automaticamente. Feito isso aí, o resto vamos deixar como que está. Temos aqui o nosso objeto flor criado junto com o miolo. Então, continuando, deixa eu diminuir o zoom aqui. Joia. O que vamos criar agora? Iremos criar agora o caule dessa flor. O caule será criado com uma ferramenta de criação manual aqui, tá? É bem simples de utilizá-la também, mas eu aconselho você praticar um pouco para você começar a entender melhor o funcionamento dela, como ela se comporta durante a criação, tá? Então, mas de início você pode utilizar ela aí, assim mesmo. Vamos clicar aqui em início, vamos aqui em forma, vamos aqui nessa opção de contorno. Eu vou utilizar uma ferramenta de contorno para fazer o caule, tá? Então vai ser uma ferramenta de contorno chamada curva aberta, é onde está selecionado aqui o mouse do meu, aliás, o mouse está sobre essa ferramenta. Então clico sobre ela. O que essa ferramenta faz? Essa ferramenta ela cria, conforme o nome, uma curva aberta. O que é uma curva aberta? Ela, na onde você parar com essa ferramenta, ela termina o design. Ela não faz um fechamento automático e cria um ponto de preenchimento. Tá? Ela faz o fechamento e cria um ponto como se fosse um ponto de contorno. Mais à frente eu explico um pouco melhor o funcionamento também dessa ferramenta, para você entender melhor, mas a princípio você só tem que clicar nela e vir desenhando aqui. Como que eu desenho nela? Deixa eu aproximar um pouco. Eu estou utilizando aqui a tecla pressionada Ctrl e mais o rolão do mouse para aumentar a visualização, tá? O zoom. O que eu faço? Como que eu crio nela? Eu vou mostrar aqui fora do nossa flor, só para você entender. Basta você dar um clique, aí vai um pouquinho para frente, dá um outro clique, vai um pouquinho, note que ela vai fazendo curvatura automática. Vai um pouquinho, dá outro clique e vai clicando. A hora que você desejar finalizar a ferramenta, não, é aqui que eu quero, eu vou clico 2 vezes e tenho a minha ferramenta finalizada e criada o ponto corrido, que é o ponto que deixamos selecionados. Ah, tem como colocar outro ponto? Sim, você pode mudar outro ponto aqui, ao invés de ser o ponto corrido, tá? Mas não vamos entrar em detalhe agora, basta você selecionar aqui e mudar, você vai vendo essa configuração sendo executada aí. Então vou clicar aqui novamente, vou clicar no nosso objeto, vou clicar na tecla Delete, porque não é isso que eu quero desenhar aqui. Então vamos lá, vamos criar o nosso caule da nossa flor. Vou novamente na ferramenta Forma, vou novamente na ferramenta Curva Aberta, vou clicar sobre a flor e aqui eu vou desenhar, vou dar um clique aqui, vou dar um clique mais ou menos aqui e vou desenhando, criando mais ou menos uma curvatura do jeito que eu gostaria. Tá? Não precisa ser perfeito, tá? Você no começo, para utilizar essa ferramenta, pode ser que você se embanane um pouquinho, mas não precisa ser perfeito, é só para vocês entenderem o funcionamento mesmo. Depois à frente vocês vão treinando e já vão executando com mais perfeição aí, o funcionamento da ferramenta curva. Cliquei 2 vezes, finalizei o objeto. O que eu irei fazer agora? Eu quero colocar as folhas aqui, tá? Então as folhas eu também já tenho na nossa recurso de formas. É uma folha já definida aí que eu posso estar utilizando ao invés de eu criar do zero, tá? Então vamos lá, vou clicar aqui em início, eu vou vir aqui na ferramenta formas novamente e vou vir aqui nessa forma no formato de folha. Vou clicar sobre ela. A hora que eu clico sobre ela, ela vai vir como padrão o ponto corrido como contorno e o ponto preenchimento
como o preenchimento. Então vamos mudar aqui a cor, ao invés de ser amarelo, vamos colocar aqui um verde claro. Joia, eu quero que minha folha esteja verde claro. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou desenhar essa folha. Basta eu clicar ela e arrastar. Eu defino o tamanho que eu desejo, tá? Você clica e arrasta, você vai definindo o tamanho de acordo você vai arrastando. A hora que eu definir o tamanho que eu quero, é só soltar o botão do mouse, eu tenho a minha folha desenhada. Vamos lá. A minha folha não está do jeito que eu gostaria. Eu queria que, deixa eu aproximar para vocês entenderem. Botão, Ctrl pressionado e o rolão do mouse para frente para eu visualizar o zoom mais próximo da flor. Ou senão você pode ir direto ao zoom na ferramenta lá em cima. Continuando. Então eu tenho aqui a minha flor selecionada. O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma edição. Eu vou pegar a minha seta de selecionar formas. Vou selecionar os pontos dessa nossa folha que eu desejo editar. E nesse caso aqui eu vou excluir. O que eu vou excluir? Note que essa folha nossa ela tem um pequeno, como fosse um talo na folha, né, saindo para fora aqui. Eu não quero, eu quero uma folha direta sem esse pequeno talinho da folha, tá? Então eu vou excluir esses pontos que eu não quero e automaticamente a nossa folha vai tomar a nova forma que nós predefinimos. Então vamos aqui, para mim fazer esse tipo de execução dentro da folha, eu preciso vir aqui em selecionar. Selecionar, eu venho aqui em selecionar pontos, que é nossa ferramenta de fazer edições. Vou selecionar esse ponto aqui. Note que eu cliquei sobre ele, está na cor preto. Ele foi selecionado. Vou fazer o seguinte: eu posso clicar com o botão direito do mouse, vir aqui em excluir, ou eu posso vir aqui logo aqui acima. Quando eu clico, seleciono um ponto aqui no nosso objeto forma, vem aqui na opção forma e você pode clicar aqui em excluir ponto. Ele exclui. Então ainda não definiu o que eu queria, eu vou selecionar o próximo ponto, vou vir novamente aqui em excluir ponto, pronto, tenho o nosso objeto excluído. É essa forma que eu desejo para minha folha, tá? Então feito isso aí, eu posso voltar aqui normalmente, vir aqui no nosso seta de selecionar ponto. Joia. Então vamos lá. Então eu vou pegar essa folha aqui, deixa eu diminuir um pouquinho o zoom. Vou colocar mais ou menos aqui e eu preciso girar essa folha, certo? Por quê? Para ela se enquadrar aqui no nosso caule da nossa flor. Então, para me girar, como que eu faço? Basta eu vir aqui nesse botãozinho vermelho logo acima do nosso objeto selecionado. Vai aparecer um ícone tipo de uma rotação. Clique sobre isso aí e rotaciona o nosso objeto. Note que pelo tracejado que ele aparece, você consegue definir a rotação desejada. Joia, vamos colocar mais ou menos aqui. O que vou fazer agora? Eu vou inverter essa flor, tá? Eu vou deixar ela, ao invés dela ficar assim, dessa forma, eu quero que ela fique, a parte de baixo fique para cima, tá? E a parte de cima fique para baixo, invertida verticalmente. Como que eu inverto qualquer objeto verticalmente dentro do PDesign 11? Basta eu vir aqui em início, eu vou vir aqui em inverter, girar, eu vou clicar aqui, inverter verticalmente. Note que ele inverteu verticalmente. Agora eu vou reajustar novamente o seu giro. Vamos aqui, mais ou menos aqui. Vamos colocar um pouco para baixo, mais um pouco. Aqui, eu acho que não ficou bom. Eu vou procurando a melhor opção aqui para ajustar a nossa folha. Vamos pegar aqui, ajustar um pouco para baixo. Vamos colocar ela um pouco aqui abaixo. Joia. Feito isso aí, agora eu quero definir o nosso ponto, que eu quero um ponto repled aqui também. Eu quero um ponto com efeito repled igual a flor. Aí sim eu vou novamente selecionar o nosso objeto, que já está selecionado. Vai aparecer aqui o menu forma. No menu forma, o que eu vou fazer? No nosso ponto de enchimento, eu vou clicar aqui e vou escolher aqui o ponto de círculo concêntrico.
Note que ele vai criar o círculo concêntrico no meio da nossa folha e não é essa configuração que eu desejo. Então o que eu quero fazer? Deixa eu aproximar um pouquinho. Eu quero mudar o nosso ponto de controle. Então eu vou vir aqui na nossa seta novamente de pontos, onde a gente faz as transformações nos objetos criados. Cliquei sobre ele, com o nosso objeto selecionado, ele mostrou o pequeno sinalzinho de mais. Basta eu clicar sobre ele e arrastar para fora da nossa folha. Note que ele vai criar esse efeito do nosso ponto Repled já com a curvatura mais aberta. Se eu quiser essa curvatura mais aberta ainda, eu arrasto mais longo ainda, ele vai abrindo essa nossa curvatura, tá? Mas que vamos deixar um pouco mais próximo. Aqui está bom. Vamos supor que eu queira essa curvatura ao contrário, né? de baixo para cima. Basta mudar o nosso ponto de controle. Ao contrário, ele tem essa curvatura ajustada. Vamos supor que eu queira ela um pouco mais ao lado. Eu mudo o nosso objeto de ponto de controle um pouco mais ao lado. Então você vai definindo, vai colocando esse ponto de controle, né? do seu objeto aonde você deseja, né? Tanto mais próximo do objeto, como mais longo, como de um lado, como do outro, tá? Vamos colocar aqui. Aqui para mim está bom. Feito isso aí, eu posso reajustar. Note como o objeto é pequeno e temos poucos pontos aqui dentro. Eu posso dar uma reajustada se você desejar na nossa densidade dessa folha. Porque como a folha é pequena, às vezes você queira que ela fique um pouco mais próxima e crie um pouco mais de linha. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em densidade e aumento devagar e vou observando o nosso objeto para que ele não fique com os pontos tão próximos também, para não desfigurar o nosso ponto Repled. Feito isso aí, vamos supor que aqui é o desejável nosso, eu vou vir aqui, posso ir na seta de selecionar comum, tá? E temos nosso objeto já criado. Agora eu vou fazer uma cópia desse nosso objeto. Ao invés de nós criar outra folha, fazer todo esse procedimento, vamos utilizar uma cópia dele para a gente economizar tempo de criação, certo? Vou clicar sobre ele e vou vir aqui em organizar cópia. E organizar cópia, vou vir aqui organizar vertical. Vai aparecer uma silhueta, um tracejado, né? Ao lado do nosso objeto aqui, tá? Eu vou clicar mais ou menos aqui. Ele apareceu, criou a nossa cópia. Vou clicar fora, porque está selecionado os dois objetos. Vou clicar somente no objeto que eu acabei de copiar. Jogo um pouco para cima e vou mudar a sua rotação. Clica aqui no vermelhinho para mudar a rotação, conforme você já aprendeu. Pronto, temos agora o nosso objeto folha criado, as duas folhas, com o ponto Repled já configurado. Se você desejar, no caso desse segundo objeto, mudar o seu ponto de controle, você clica sobre ele, vai lá na seta de selecionar pontos, e no ponto de controle desse nosso objeto você muda a sua posição para dar uma diferença entre uma folha e outra, para não ficar muito idêntico, tá? Dá um visual mais bacana. Continuando, eu vou vir aqui na nossa seta de selecionar normal, vou desaproximar um pouco, estou clicando na tecla Ctrl e a tecla CTRL. O que irei fazer agora? Eu vou colocar aqui um vaso, tá? O vaso também é bem simples de ser feito dentro das formas do PDesign. 11, eu vou clicar aqui em início eu vou vir aqui em formas. Em formas eu vou pegar esse objeto aqui, tá? Vou pegar esse objeto, clique sobre ele, vou clicar logo aqui abaixo, vou arrastar, criar mais ou menos a figura que ele já está definida. Feito isso aí, ele já veio com a configuração anterior, tá? Com a cor, né? Com o ponto Repled e assim por diante. Então vou aproximar um pouco, vamos ajustar esse novo objeto. O que eu vou fazer? Eu vou excluir um ponto aqui para a gente mudar a forma dessa nossa forma padrão aqui do PDesign 11. Então, com ele selecionado, clique sobre ele, eu vou vir aqui na seta de selecionar pontos. Ele vai nos abrir a edição do objeto. Vou clicar neste ponto de cima e nesse ponto de cima vou vir aqui no menu Formas, para mim acessar suas configurações de formas. Vou vir aqui em excluir ponto. Joia, note que ele excluiu o ponto. Agora sim eu posso voltar lá. Se você quiser deixar definido antes de voltar ao seu ponto
o seu ponto de controle do nosso ponto repledio, você pode definir. Vou pegar o ponto de controle aqui, vou trazer um pouco acima, vamos deixar mais ou menos dessa forma. Joia. Agora sim eu vou voltar para o nosso objeto. Aliás, para a nossa seta selecionar. Vou mudar a cor aqui, ainda do nosso objeto selecionado, vou clicar aqui na cor, vou clicar aqui em marrom. Vamos deixar um marronzinho ou um bege, você escolhe a cor aí da sua preferência. E logo aqui abaixo, num dos pontos de controle da seta de selecionar comum, eu clico aqui abaixo e arrasto um pouco para a gente criar um vaso com efeito um pouco mais comprido. Joia, agora vou desaproximar, estou pressionando a tecla Ctrl e mexendo o scroll do mouse. Vou clicar sobre o nosso objeto, quando eu clico sobre o nosso objeto eu arrasto ele para onde eu desejo, tá? Vamos clicar dentro dele e deixar mais ou menos aqui no centro. Joia, temos agora a nossa cor praticamente pronta. E vamos, para finalizar aqui, já estamos aqui, vamos criar a nossa borboleta também com um ponto repledio. Como que a gente faz isso aí? É bem simples. Vou clicar aqui em início. De início eu vou vir aqui em formas. De formas, vamos ver qual formas que eu posso utilizar. Vou utilizar aqui o coração. Vamos aproximar um pouco da tela para a gente poder ver a nossa criação. Vou criar um coração um pouco mais esticado. Chego aqui e abaixo mais ou menos esse tanto, tá? Joia. Ele vai pegar a última configuração do nosso objeto anterior, no caso foi um ponto repledio e a cor bege. Não tem problema, depois a gente muda isso aí. O que queremos fazer aqui? O que queremos fazer aqui? Nós iremos modificar os pontos de controle desse do nosso objeto coração que criamos para que simule a asa de uma borboleta, tá? Se você também, da forma que está, já criar também como se fosse uma asa, também daria certo, mas vamos dar uma pequena modificada, tá? Vou clicar aqui na seta selecionar pontos, ele vai nos mostrar essa seleção, joia? O que vou fazer aqui? Vou pegar esse objeto, vou abaixar um pouco aqui, tá? Esse aqui eu vou puxar um pouco para frente. Note que eu quero puxar mais um pouco aqui, eu não tenho nenhum ponto aqui. Como que eu faço para adicionar um ponto aqui? Basta você clicar na linha. Ele já adiciona um ponto de curvatura automaticamente. Você já consegue ir modificando essas formas, tá? Então o P-Design é bem bacana por causa dessas funções aí que ajudam na criação. Aqui também eu quero criar mais uma curvatura acima. Eu vou clicar aqui, criando mais um ponto e vou esticar um pouquinho para cima. E aqui também eu vou modificando para que não fique tão fora do padrão. Note que temos âncoras de controle aqui. Se você quiser utilizar as âncoras para melhorar aí, você utiliza. Cliquei sobre ela, utilizei para ajustar os dois cantos automaticamente. Tá? E aqui eu acho que já está bom. Vamos utilizar agora, já estamos com a nossa ferramenta selecionar ponto ativada para fazer os ajustes na forma do nosso design. Vamos clicar aqui, vamos mudar o seu ponto de controle. Tá? Você pode mudar para qualquer canto que você desejar. Você pode deixar fora, se te agrada, tá? Deixar desse lado aqui também e assim por diante. Sinceramente, eu deixei aqui dentro aqui, por quê? Porque até mesmo esse pequeno círculo aqui, né, ele representa aí um detalhe da asa da borboleta. Na minha opinião, tá? Vocês podem modificar isso aí da maneira que vocês desejarem. Feito isso aí, eu já tenho a primeira asa criada. Vou voltar aqui. Joia, o que eu vou fazer? Eu vou mudar essa cor do nosso padrão de ponto repledio. Eu vou vir aqui, no caso é o ponto de círculo concêntrico, mas simulando o ponto repledio. Vou clicar aqui na nossa cor. Vamos colocar aqui uma cor, um azul. Joia, bacana. E agora eu vou distanciar um pouco. Feito isso aí, agora eu vou girar o nosso objeto num sentido. Note que eu cliquei aqui no nosso ícone vermelho, tá? Que é aqui que a gente gira o nosso objeto diretamente no nosso design. Trago ele um pouco para cá e vou criar uma cópia dele neste momento. Eu vou clicar aqui em início, com ele selecionado, sempre preste atenção se ele está selecionado. Vou vir aqui em organizar cópia e cópia espelho vertical. Feito isso aí, ele criou aqui uma cópia, o tracejado.
eu deixo o mais próximo possível. Não precisa estar colado junto com o outro, mas vai do seu gosto, tá? Você pode utilizar da sua maneira. Vamos deixar mais ou menos aqui. Joia, clico na tela, ele cria essa nossa asa da borboleta. Agora basta a gente criar o corpo da borboleta, que utilizaremos uma simples forma aqui, que é a forma de círculo. Clico em início, eu vou aqui em círculo. Vamos aqui no círculo. No círculo eu vou clicar e arrastar, criando o corpo, simulando o corpo da borboleta. Solto o botão do mouse. Note que ele está configurado para o ponto padrão, que é o ponto de círculo concêntrico, que estamos utilizando como ponto de LED. Eu quero, no caso desse círculo, que o preenchimento dele, temos aqui o preenchimento, clique sobre ele, lembre-se que a ferramenta tem que estar selecionada. Eu quero que seja de ponto cheio. Joia, com a ferramenta de ponto cheio, você cria aí o preenchimento do corpo da borboleta. E assim nós temos a borboleta perfeitamente criada, tá? Vamos clicar fora aqui. O que eu vou fazer? Vou clicar fora numa área em branco aqui. Vou clicar arrastar e selecionar somente todos esses objetos que criamos a borboleta. Feito isso aí, você vai vir aqui em organizar. Aliás, vamos vir aqui em início. Vamos vir aqui, vamos ver onde está a opção aqui. Geralmente, eu vou achar a opção para vocês aqui, mas eu vou fazer isso aqui manualmente. Cliquei, selecionei, clique com o botão direito do mouse e vem aqui na opção agrupar. É essa opção que eu estava tentando achar lá. Acabei de achar agora, tá? Você pode fazer isso, agrupar, ou você pode selecionar, vir aqui no início e vir aqui nessa opção agrupar que está logo aqui, tá? Foi mudado algumas ferramentas entre a versão 10 para 11 e algumas ferramentas mudaram de lugar. Alguns poucos aí, mas mudaram, tá? Então, continuando, cliquei aqui, né, criei o nosso grupo. O que é isso? Agora eu posso clicar sobre ele e levar ele para onde eu desejar, sem que os objetos se separem, tá? Eles estão agrupados. Feito isso aí, o que eu vou fazer? Eu vou diminuir o zoom aqui. Você pode observar, diminuir mais um pouco, que essa borboleta está muito grande em relação ao nosso objeto, tá? Então o que eu vou fazer? Vou diminuir, clica numa das alças de controle aqui, diminui até um tamanho bom, joia. Eu acho que está muito pequeno, mas vamos deixar assim. Você decide o tamanho que você deseja diminuir. Então vou vir aqui, vou girar ele aqui mais ou menos. Vamos deixar ele aqui nessa posição, perto da planta. Aliás, da flor. O que eu vou fazer agora? Vou criar uma cópia dele. Com ele selecionado, como ele já está agrupado, fica mais fácil. Vou vir aqui, início, organizar cópia, espelho vertical. Veja do outro lado que apareceu uma pequena tracejada. Clico do outro lado. Vai aparecer essa mensagem para você. Você diz não, tá? Coloque na opção não. Não, ele vai fazer um preenchimento automático da sua matriz se você clicar em sim. Clico fora para sair fora das seleções. Clico no nosso objeto novamente e em formas eu vou aqui na opção de cores aqui de ponto de preenchimento, tá? E vou definir aqui como uma cor vermelho ou rosa. Vamos colocar aqui um rosa, vamos ver como fica. Ficou bom. Vou pegar esse nosso borboleta aqui, jogar um pouco mais abaixo aqui. Ótimo. E agora vamos fazer o seu caminho, tracejar o seu caminho, como a borboleta tivesse feito um caminho e ele aparecesse aí no seu design de bordado, tá? Que é uma coisa que a gente vê muito aí nos design de bordado e ele fica até interessante no bordado final. Como que eu faço o caminho? O caminho eu faço com a ferramenta que utilizamos aí para criar o caule, que é a curva aberta. Eu vou vir aqui nisso, eu vou vir em formas eu vou vir aqui em curva aberta, vou clicar perto da nossa borboleta aqui, aí eu vou criando a curva. Neste momento aqui eu pego a ferramenta, eu cruzo ela entre ela, vamos dizer assim, eu faço tipo um laço, né, um cruzamento da ferramenta e clico duas vezes para sinalizar aí o caminho da nossa borboleta. E aqui também é o mesmo jeito. Vamos ver. Vamos cruzar a ferramenta aqui, criando aí o efeito da borboleta, mais ou menos aqui. Joia!
Feito isso aí, praticamente nós temos a matriz pronta, tá? Mas vamos definir alguns padrões aí. Que padrões que serão esses aí? Os padrões de bordado, né? Às vezes eu já criei ela aqui, mas ela está meio que desorganizada aqui na nossa camada aqui. O que eu vou fazer? A primeira coisa, eu vou clicar aqui no na nossa setinha aqui, logo ao lado aqui, tá? Vai aparecer essa opção. Você deixa aí habilitado mostrar em ordem de cores, joia? E feito isso aí, você vai clicar aqui em otimizar ordem de costura. Joia, ele já vai fazer a otimização da ordem de costura do seu objeto, aliás, do nosso design, tá? Então temos aqui a otimização. Então podemos fazer o seguinte: selecionar aqui, vamos selecionar todas as nossas ferramentas, todos os nossos designs. Vamos aqui em otimizar a ordem de costura, joia. Vamos lá definir algumas coisas. O contorno geralmente ele é o último a ser bordado, que são as cores preto, tá? Note que nós temos alguns contornos no meio do design. Para você resolver isso aí, clique sobre ele, tá? Traga para a última camada. Os contornos são todos de uma cor só, no caso do preto, tá? Ele vai ser bordado por último. E o restante aqui, aqui também temos mais um contorno da flor. Vamos deixar ele para ser bordado por último. Vamos clicar nele e trazer até o final aqui. Joia, assim a gente já vai otimizando também manualmente o processo da nossa matriz aqui, tá? Vamos ver os demais. Aqui tudo bem. Os verdes está cor definida. Amarelo é a cor única. Vermelho também aqui é cor única. Vamos ver aqui embaixo. Essa parte do nosso design, no caso aqui, vamos ver, é na cor azul. Vamos deixar aqui junto aqui com a cor azul do nosso objeto, tá? Joia, ele entrou dentro da camada. Pronto, simples assim, tá? Se você não conseguir ou não tiver tendo dificuldade aí na hora de alinhar suas camadas aqui, vamos fazer uma aula mais à frente, como que a gente faz um ajuste aqui manualmente do bordado final, tá? Mas não tem problema, você consegue bordar do mesmo jeito. A diferença é que a máquina tem um pouco mais de parada, tá? Neste caso aqui. Então aqui está tudo ok, né? Nossos objetos estão prontos para ser rodados e a nossa matriz também está pronta. Não se esqueça, se você quiser vídeo mais avançado no PDesign 11, no Embird, e começaremos a fazer vídeos no Wilcon também, tá? Seja membro do nosso canal. Nós já temos lá curso completo do Embird, curso completo do PDesign, e além de outros vídeos que a gente vamos criando aí, a gente vamos fazendo, ensinando algumas ferramentas específicas e ensinando dentro do nosso canal, tá? Canal de membro, tá? Se você também não é inscrito no nosso canal do YouTube, se inscreva e não esqueça de deixar o seu joinha, tá? No nosso vídeo, para que nos motive cada vez mais aí tá trazendo vídeos para você aprender PDesign, Embird e Wilcon. Um forte abraço, gente, e até o próximo vídeo.